Estamos de volta com o Bora Nordeste. Alagoas já começou a aplicar a terceira dose contra a Covid-19 em idosos. Inicialmente vão ter acesso a essa dose quem tem acima de 70 anos e também as pessoas com baixa imunidade e os acamados. Essa notícia foi divulgada na última semana pelo governador Renan Filho nas redes sociais e ele também divulgou a autorização para a retomada da vacinação dos adolescentes em todo o estado. Ainda segundo o governador, as pessoas devem buscar as secretarias municipais de saúde para saber aí como vai ser o processo de vacinação em cada cidade. E olha, ainda falando sobre a Covid-19, os dados do vacinômetro do SUS mostram que quase 41.400 pessoas estão atrasadas para tomar a segunda dose contra a Covid aqui em Maceió. Na capital, quase 89 mil pessoas tomaram a segunda dose após a data prevista no cartão de vacinação. Vale lembrar sempre que as 3 vacinas estão disponíveis para a segunda dose em 8 pontos fixos de Maceió. Basta ir até um deles com um cartão de vacinação e um documento com foto. No caso da vacina AstraZeneca, a segunda dose também está disponível em 20 unidades de saúde. É só agendar pelo vacina.maceió.al.gov. Só para a gente lembrar que na capital já foram aplicadas mais de 1.055.000 doses, sendo 698.606 pessoas que receberam a primeira dose e 356.813 que completaram o ciclo vacinal com as 2 doses ou então com dose única. No estado como um todo, segundo a Secretaria de Saúde, já foram bem mais de 3 milhões de doses aplicadas. Desse total, quase 2 milhões de pessoas tomaram a primeira dose e mais de 1 milhão tomaram a segunda dose ou a dose única. Falando em retomada das atividades aqui em Alagoas, os estudantes estão em sala de aula aí há quase um mês, a gente já falou sobre isso. A vacinação está avançando, a economia está voltando a ficar aquecida. O Henrique Pereira bateu um papo com o secretário de Comunicação de Alagoas, Enio Lins, sobre esses assuntos. Acompanhe. Alagoas consegue a cada dia passar pelos percalços da pandemia graças a um conjunto de esforços feitos pelas autoridades. No que diz respeito ao Estado, nós temos conquistas a mencionar de maneira mais especial. Por exemplo, o retorno às aulas presenciais na rede pública. O mês de setembro trouxe a marca dos primeiros 30 dias da volta dos estudantes às salas de aula. Fato esse comemorado graças a todo o empenho, ao segmento dos protocolos e também ao saldo de nenhum tipo de intercorrência ocorrida durante esse período. Como enfatiza para a gente o secretário de Comunicação aqui de Alagoas, Enio Lins. A questão principal é a manutenção dos protocolos. Apesar de todas as opiniões negativas, contrárias, mas a questão central, que era o isolamento social enquanto o nível de vacinação não se avançava, foi mantido. Alagoas conseguiu manter um nível de distanciamento social através de uma série de decretos governamentais que possibilitaram o avanço, embora lento, em função do envio, da lentidão do envio das vacinas, mas as vacinas foram chegando, foram sendo aplicadas nas faixas etárias e isso possibilitou vacinação com isolamento social anterior à vacinação, uma queda expressiva, muito expressiva do nível de contaminação e principalmente no nível de ocupação hospitalar, que é o grande risco de estrangulamento da máquina de saúde pública. Esses percalços foram vencidos e a maior prova disso é a volta às aulas agora no sistema público, no sistema privado, em margem de segurança apropriada. E a manutenção da vacinação, que isso deve ser feito sem data de encerramento. Os 2 mandatos do governador Renan Filho tiveram como uma das prioridades a ampla educação e quando teve a Covid, a educação com segurança da saúde pública. E os investimentos, eles nunca pararam na área educacional. Recuperação de escola, construção de novas escolas, construção de quadras desportivas anexas e individuais. Tudo isso foi trabalhado no sentido de que o estudante alagoano, a estudante alagoana, pudesse ter a sua formação com segurança e com qualidade. Mas isso está sendo recuperado. Mesmo durante esse tropeço forçado pela Covid,
do fim das aulas, da interrupção das aulas presenciais, as obras nas escolas, a compra de ônibus para o transporte escolar, a organização da merenda escolar, nada disso foi interrompido. Tudo foi mantido e está tudo apto para o retorno. A retomada das aulas, a retomada da economia, tudo isso foi conquistado graças a, sobretudo, os esforços feitos na área da saúde aqui no estado. A construção dos hospitais e o controle da pandemia. Em momento nenhum, Alagoas teve a sua rede hospitalar colapsada. Isso também foi fruto da visão da necessidade dos investimentos na área da saúde antes mesmo do coronavírus ser descoberto. É importante lembrar que o trabalho precisa continuar e assim deve acontecer para que o ano de 2022 possa ser ainda mais promissor. Com o avanço da vacinação, a consolidação da economia, o reequilíbrio da saúde, com muitos hospitais, inclusive aqui do nosso estado, deixando de atender Covid para voltar a atender a demanda geral, com a realização de novas cirurgias, de novos procedimentos, o atendimento ao público. Claro que todos precisam continuar fazendo a própria parte. Os cuidados com a saúde de cada pessoa continua sendo essencial. Até que seja o momento, continuemos usando máscara, higienizando as mãos, fazendo aquilo que a gente deve fazer para que o futuro possa ser ainda melhor, com mais investimentos e melhorias para a população aqui de Alagoas. Para a Band Nordeste, Henrique Pereira. Mudando de assunto, você já deve ter visto que está aumentando o número de crimes cibernéticos, né? Uma consequência direta disso é um crescimento forte da indústria de segurança digital. Bruno está se especializando em cibersegurança, área relacionada à proteção de dados e informações na internet. Mesmo antes de terminar o curso, ele já vê várias oportunidades de trabalho. Todo mês aparece alguém dizendo que teve um problema numa fábrica aqui na Bahia. Aí eu dou as orientações para poder solucionar os problemas, né? Desde que entrou na área de cibersegurança, Vitor não ficou sem emprego. A grande demanda de aplicativos que surgem todos os dias, e esses aplicativos eles trabalham com dados sigilosos, então já tinha essa noção que esse mercado ele ia crescer. A expectativa é que mais de 420 mil vagas na área de tecnologia da informação e comunicação sejam abertas até 2024. E não é por acaso que esse é um mercado em alta. Desde que o processo de digitalização foi acelerado por causa da pandemia, o número de ataques cibernéticos também cresceu, aumentou mais de 300%. Em ações planejadas, bandidos invadem sistemas de empresas e órgãos públicos, sequestram dados sigilosos e exigem resgates milionários. A demanda hoje é por profissionais que consigam reforçar a segurança dos sistemas e evitar os ataques. Quem se formar agora, ou quem se formar daqui a 2, 5 anos, também vai pegar essa onda aí. As remunerações são razoáveis, na faixa de 4 a 5 mil, e até mesmo para quem fez uma graduação, uma pós-graduação, chega até na faixa aí de 16 a 20 mil reais. Vamos para o Rio Grande do Norte agora. Casos de acidentes com animais peçonhentos, como aranhas, serpentes ou escorpiões, são comuns por lá. Mas apesar do grande número, de casos, pouca gente sabe que existe um serviço especial de apoio às vítimas. Olha só. Há uma semana, a jornalista Cláudia Angélica pisou em um escorpião dentro de casa. Em um primeiro momento, a picada gerou um pequeno susto, mas logo depois, ela viu do que realmente se tratava. Eu entrei no quarto dos meus pais e eu ando muito descalça, né? Porque em casa eu praticamente não uso sandália. E acabei sentindo que machuquei o pé em um momento, como se tivesse entrado um espinho ou um vidro, um caco de vidro. E aí eu fiquei preocupada, olhei assim, vi que não tinha nada que justificasse o incômodo. E quando eu olhei assim, com mais atenção, eu tinha pisado num escorpião morto, né? Ele estava morto e há alguns dias estava inclusive assim meio que ressecado. E aí eu fiquei assustada porque, como não tinha sido uma picada do escorpião mesmo vivo, eu não sabia se eu tinha tido contato com veneno ou se tinha sido só a dor de ferrão. Pouco tempo depois do ocorrido, os primeiros sintomas logo apareceram. Eu fiquei com dor local, doeu bastante, e com uns 40 minutos depois, a picada mais ou menos 1 hora, a perna começou a apresentar um leve formigamento.
um formigamento, uma dormência, e isso me deixou bem preocupada. Assim como a Cláudia, inúmeras pessoas em todo o estado passam por situações bem parecidas. Os acidentes com animais peçonhentos são mais comuns do que imaginamos. Por isso que há um bom tempo, a Secretaria Estadual de Saúde disponibiliza um serviço de apoio às vítimas de picadas, ingestão de substâncias tóxicas e apoio profissional de primeiros socorros. É o CEATOX. O CEATOX ele funciona, é um serviço existente disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde desde o ano de 1984. Funcionava inicialmente no Hospital José do Trigueiro e desde o ano de 2013 ele funciona aqui no prédio sede da Secretaria de Saúde, situado na Avenida Deodoro da Fonseca. A missão principal do CEATOX é dar suporte a profissionais de saúde e população em geral, para situações em que aconteça acidentes com animais peçonhentos e intoxicação exógenas, ou seja, contato de pessoas com produtos químicos. O atendimento fornecido pelo CEATOX funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Atualmente, são disponibilizados 3 números telefônicos para o apoio a toda a população. Inclusive, em um deles, o atendimento é feito através do WhatsApp. Os números telefônicos para o atendimento especializado de apoio são o 0800 281 7005, o 98125 1247 ou ainda o do WhatsApp do serviço, que é o 98803 4140. A profissional que atua diretamente nos atendimentos relembra que os acidentes são mais corriqueiros entre crianças e pessoas idosas, mas que todos nós estamos suscetíveis. Por isso, algumas recomendações são valiosas. Em caso de animal peçonhento, é muito importante que o local da picada seja lavado com água e sabão, unicamente, certo? É muito importante que não se amarre nenhum tipo de dispositivo, aquilo que se chama de garrote, é totalmente contraindicado e pode gerar uma letalidade maior, certo? Então, lavar com água e sabão, procura acalmar a pessoa. Em caso de escorpião, a dor, em geral, é muito intensa, então, inicialmente, aquece uma água numa temperatura segura e mergulha esse membro afetado e faz o contato conosco que a gente vai prestar as orientações. Em relação a medicamentos, é importante que o contato seja feito logo, porque existem situações em que a gente vai orientar o uso de um leite ou de uma água e em outros casos são totalmente contraindicados. Então, é preciso que o plantonista conheça o caso para poder fazer a orientação específica. No próximo bloco, o IFAL de Batalha busca patente para canudos de cera de abelha criados por ex-alunas. Até já!